Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, gravada no espaço Entre Vidas, Marcelo Cotrim fala sobre o período intermissivo e as viagens astrais. Cotrim atua há 26 anos desenvolvendo cursos, palestras e workshops nas áreas da prosperidade, reciclagem de vida, motivação, filosofia e espiritualidade. E há mais de 20 anos é comunicador em emissoras de rádio de São Paulo. Atualmente apresenta o programa Entre Vidas na Rádio Mundial 95.7 FM, diariamente, onde ensina ferramentas para o autoconhecimento, como obter o autodomínio emocional e o desenvolvimento de uma espiritualidade sem vínculos religiosos com visão universalista. Há 6 anos fundou o espaço Entre Vidas, núcleo de desenvolvimento humano, onde são realizados os cursos e, em paralelo, deu início aos trabalhos assistenciais da Associação Espiritualista O Caminho dos Essênios, que promove assistência a milhares de pessoas, dirigido por ele e que conta com um grupo de voluntários que o auxiliam na condução desse trabalho assistencial. Cotrim também é colunista semanal em vídeo aqui no Consciência Próspera. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Muito bem, meus amigos, eu sou Marcelo Cotrim, espiritualista, palestrante motivacional, terapeuta, metafísico. Há mais de 27 anos realizo meu trabalho como professor, fundador do Núcleo de Desenvolvimento Humano, Espaço Entre Vidas. Sou radialista também, desenvolvo um programa diário na Rádio Mundial FM de São Paulo, com os mesmos temas, apresentando os mesmos temas. Tenho também um centro de assistência espiritualista aqui em São Paulo, chamado O Caminho dos Essênios. E todo o trabalho, aliás, toda a minha vida, sempre foi regida, movida pelo meu ideal de auxiliar o ser humano, como foi a minha busca pessoal. E eu procurei também tornar isso algo compartilhado sempre com as pessoas, contribuindo no autoconhecimento profundo, na evolução, na libertação de todas as ilusões desse mundo egóico, para que cada ser humano encontre o seu lado divino. Claro, isso tudo dentro de conhecimento, de ciência e de experiências pessoais. Então, agradeço muito o convite do Samuel Souza de Paula, que promove aqui o congresso, justamente para poder falar sobre viagem astral, um dos temas que foram primordiais no meu trabalho, na minha pesquisa, na minha vivência pessoal, pois sei que a viagem astral é, na verdade, a possibilidade, o uso inteligente e lúcido da viagem astral é a possibilidade de uma abertura de um portal dimensional para com outras realidades interdimensionais, reais, que a maioria da humanidade, infelizmente, ainda vive na ignorância dessa realidade, porém sofre influências e interferências dos outros planos. Então, conhecer a interdimensionalidade, identificar essa interdimensionalidade, desenvolver sua paranormalidade, seu parapsiquismo, certamente representa um domínio muito maior sobre o seu destino, sobre a sua vida, maior do que você imagina, dominar até mesmo melhor a sua vontade pessoal, sabendo até que tipo de influência energética espiritual você aceita e qual a influência que você não aceita, por exemplo. Então, é de grande inteligência que se promova essa consciência. A viagem astral, portanto, é um fenômeno fundamental. Aliás, eu gosto sempre de explicar
que o termo viagem astral nem é o mais correto. Por quê? Porque nós somos viajantes de lá para cá. O termo mais correto deveria ser: estou numa viagem terrena, porque eu sou do plano astral, você é do plano astral, nós somos cidadãos do plano astral. Nós vivíamos numa colônia, numa cidade espiritual, no período entre vidas, entre uma encarnação e outra. As encarnações humanas é que são, sim, viagens, não é? E a cada manhã, quando acordamos da nossa noite de sono, nós despertamos num corpo denso. E quando vamos dormir, podemos deixar o corpo denso e voltar ao nosso lar verdadeiro, a nossa verdadeira casa espiritual. É interessante, né? Quando mudamos o ângulo, o ponto de vista, para entender que, apesar de usar o termo viagem astral por ser popular, né? Podemos até utilizar aqui, o termo mais correto seria um retorno à nossa real existência extrafísica, ao nosso verdadeiro lar extrafísico, lá na colônia do período entre vidas, que nós visitamos, hein? Justamente à noite, nesse momento de retorno. Não sei se todos assistiram, mas o filme Avatar mostrava uma experiência muito parecida com isso, né? Quando o personagem principal, ele adquiria uma roupagem de um outro corpo para viver uma experiência numa espécie de outra dimensão. E num dado momento ele voltava e deixava aquela roupagem. É o que acontece conosco. Pegamos esse corpo, animamos esse corpo ao acordarmos, vivemos as nossas experiências, trabalhamos, vivemos os nossos relacionamentos. Quando vamos dormir, deixamos essa roupagem e voltamos à nossa realidade astral. Então, tem muita coisa interessante para a gente conversar. Pois é, não é? As pessoas acham a princípio que é difícil diferenciar sonhos de viagem astral, mas não é. O sonho, na verdade, vamos falar um pouquinho da finalidade do sonho. Eu acho que é interessante explicar isso para você entender. O sonho, ele é, eu diria, uma forma de terapia natural que nós temos. O sonho, ele permite, como uma válvula de escape, que nós possamos expressar através de simbolismos durante o sono, simbolismos que vêm do nosso subconsciente. Ele é paixões reprimidas, desejos, medos, enfim, emoções guardadas, emoções trancadas. Então, um sonho, ele certamente tira um excesso das tensões. Olha, se nós não sonhássemos, provavelmente ficaríamos doentes muito mais rapidamente. O sonho, ele nos ajuda como válvula de escape das tensões emocionais. Quando estudados, também nos ajudam a conhecer um pouco melhor as nossas próprias emoções, não é? Por isso que o sonho é tão analisado, estudado pela psicanálise, pelos psicanalistas. Porém, nada disto é viagem astral, ou seja, sonho é fantasia, sonho é onirismo, ou seja, são imagens fantasiosas, como eu disse, criadas simbolicamente pelo nosso subconsciente. E o subconsciente é ilógico, então o sonho tem uma marca, ele não é lógico, não é coerente, enquanto que a viagem astral é. Então podemos dizer que a viagem astral, olha que interessante, ela é muito mais parecida com a realidade física do que o sonho, porque a viagem astral, mesmo sendo uma experiência que pode até ser sutil, isso vai depender da dimensão em que você está, não é? Pode ser que você esteja em dimensões mais densas, mais semelhantes à realidade física. Pode ser que você esteja em dimensões mais sutis e sejam presentes ali realidades diferenciadas, como por exemplo você poder volitar, que é o voar astral, o voo astral, a volitação, condições que você não faz aqui. Porém, o raciocínio lógico é o mesmo, há uma coerência de sequência de fatos. Na viagem astral você tem um acesso à sua memória, você tem uma consciência, por exemplo, da sua identidade pessoal. Durante uma viagem astral, você sabe quem você é, de onde você vem, seu nome, você sabe da tua história, você tem consciência, inclusive, de estar numa experiência extrafísica. Num sonho, não. Num sonho você vive aquela realidade, você parece que pode ter até outra idade, aqui você é casado, tem filho, no sonho você não é e parece que aquilo é o certo, ou seja, que aquilo é o real. Então, na verdade, você pode ter a impressão, no sonho, de que o absurdo é o real. Então, veja só, há uma diferença muito marcante. No sonho, ilógica, falta de identidade pessoal, falta de acesso à memória,
o sonho realmente ele é bastante confuso, bagunçado, né? Onírico, ilusório, enquanto a viagem astral é lógica, é coerente, né? É impactante, tem mais energia, nos transmite uma sensação muito forte de realismo, de realidade. A viagem astral é verdadeira, então você fica com aquilo mais fortemente impressionado em você, ok? Claro que o estudo permite aprofundar níveis de lucidez das viagens astrais. Algumas delas você nota que são de alto nível de lucidez e outras menos. Claro que isso pode confundir um pouco mais, mas aí só a experiência pessoal, a prática, o domínio das energias vai te permitir uma tomada de consciência, uma clareza maior sobre essa diferenciação que eu acho que basicamente deu para passar aqui para vocês entre sonho e viagem astral. Pois é, gente, falar do período entre vidas para mim, ou intermissivo, é algo que até me emociona, porque eu vejo como uma chave. Não é à toa que o meu trabalho eu levo como uma bandeira que representa, que sintetiza todo o meu trabalho essa palavra, entre vidas. Por quê? Porque lá no período entre vidas, que é o que? Primeiramente vamos explicar, depois eu aprofundo e explico tudo o que acontece lá. O período entre vidas, para quem está tomando contato primeiro com essa palavra, com esse conceito agora, nesse congresso, através da minha apresentação, da minha palestra, o período entre vidas, ele representa o período vivido entre uma encarnação e outra no plano astral, ou seja, em várias dimensões do plano não físico, não terreno. Porém, você pode estar em planos densos ou muito sutis. Isso vai depender do grau de evolução, isso vai depender do momento, do estágio. Eu já vou explicar isso para você. Então, na verdade, o período entre vidas, ele também é chamado de período intermissivo, pois a palavra intermissivo representa entre duas missões, entendendo que cada vida aqui, cada vinda para cá, como eu disse na introdução desse tema de viagem astral, é uma missão terrena, não é? Então você, entre duas grandes missões terrenas, você tem um período de reciclagem, um período de reavaliação de caminhos, um período de balanço geral da tua evolução, um período fundamental de troca com pessoas que são do seu grupo kármico, que estão lá na colônia intermissiva principal de onde você é vindo, contato com mentores do mundo espiritual que podem te ajudar. Mas vamos falar um pouquinho mais passo a passo. Para chegar nessa colônia, primeiro eu vou te dizer o que acontece após a morte, o comecinho do período entre vidas. Quando morremos aqui, nascemos para o mundo espiritual. Enquanto todas as pessoas aqui ainda choram, né? A evolução das pessoas ainda se baseia, infelizmente a maioria ainda tem uma visão mais materialista, sofre pela perda e não aceita e não compreende que a transição é natural e que a vida continua com absoluta garantia, né? Inevitavelmente, em outro plano dimensional. Enquanto isso, a pessoa, na verdade, ela é recebida com muita alegria e por muitas pessoas queridas no plano espiritual. Olha que contradição, não é? As pessoas acham que a morte ela necessariamente é sofrimento e perda e que quem está morrendo é um coitado. E não é. Na verdade, a pessoa, se ela bem cumpriu a sua encarnação, nem sempre isso acontece, no sentido de cumprimento da sua missão encarnatória, ela vai certamente desencarnar com aquela sensação que você tem quando acaba um dia de trabalho bem feito. E vai dizer, vida bem cumprida, não é? Ainda que eu tenha errado, humanamente, ainda que eu não seja perfeito, mas fiz coisas legais, fiz o que o meu coração pediu. Aliás, é isso que é importante você ter, abrindo aqui só um parênteses, sempre tenha em vista, siga seu coração, siga suas intuições, tenha amparo espiritual. A vida passa muito rápido e as oportunidades evolutivas te escapam pelas mãos quando você tenta se ajustar demais, quando você tenta corresponder demais ao que querem de você. Seja verdadeiro, seja simples, seja corajoso bastante e diria até revolucionário ao ser você mesmo, né? A espiritualidade, nessa visão universalista e profunda, ela é revolucionária, pois apesar, né, de colocarmos sempre a importância de uma postura ética, gentil, humana e amorosa, chega de passividade como as religiões ensinavam.
As religiões acabam muitas vezes desviando a pessoa do verdadeiro sentido da sua espiritualidade. E quando você se aprofunda na viagem astral, gente, é aí que as religiões perdem a importância. Porque as religiões não falam sobre essa realidade. Elas não ensinam a existência de outros planos. Às vezes até falam, mas de maneira codificada, né, colocando como sonho, um sonho premonitório, um contato com Deus, um contato com o arcanjo. Isso tudo confunde muito e tira o poder do indivíduo de buscar informação, de buscar conhecimento através da viagem astral. Mas voltando ao período entre vidas, né, quando você desencarna, o que acontece? Acontece um período de desligamento da última vida. Quando você reencarnou antes, você adquiriu 2 corpos, um físico e um etérico. Quando você morre, você precisa eliminar esses 2 corpos. É a chamada primeira morte, a morte física, e segunda morte, a morte do corpo etérico, o desgaste do corpo etérico. Quando me perguntam, mas Marcelo, como é esse desgaste? O que promove esse desgaste? Olha, existem trabalhos espirituais energéticos, como o uso da energia da transmutação, caracterizada pela luz violeta, que podem promover esse corte. Mas não é só isso não. Emocionalmente, é o desapego que promove a segunda morte, que é necessária, que é saudável, que é positiva para a pessoa ingressar num nível superior de evolução lá no astral, após a morte física, no período entre vidas. Então, após o descarte do segundo corpo, o corpo etérico, aí sim, você permanece com o corpo astral e com o corpo mental. Com esses 2 corpos, você pode alçar voo. Olha, gente, muitas pessoas, ficam muito tempo do seu período entre vidas como obsessores das suas famílias, porque não tinham consciência da existência da vida após a morte, porque as religiões fechavam a mente da pessoa. Por vários motivos a pessoa pode permanecer, infelizmente, nesse plano crostal, um plano denso, um plano que muitas vezes é chamado de limbo, não é? E aí não passam pela segunda morte. Por isso que é tão importante não alimentar, por exemplo, culto a antepassados, culto aos mortos, apego aos desencarnados, pois tudo isso dificulta aquele que desencarnou de viver o seu entrevidas com luz, né? Com lucidez. A palavra lucidez vem de luz, não é? Ou seja, viver com luz, viver com lucidez, perdendo muito tempo do seu período extrafísico, tentando controlar a vida que ficou, presos às pessoas que ficaram, não é? Numa obsessão mútua, pois aquele que desencarnou às vezes interfere karmicamente com aqueles que ficaram, e aqueles que ficaram também interferem com aquele que foi. Inclusive, quando dormem, saem do corpo em viagem astral e vão atrás daquele desencarnado, ente querido, porém por apego, por posse, e isso é altamente obsessivo de ambos os lados. Se você consegue, após o período do desencarne, não é? Passa pela segunda morte, graças a você, graças a Deus, você chegou num nível melhor. Você vai para um outro plano dimensional de recuperação. Esse período de desgaste pode ser também auxiliado. Se você chama e pede auxílio do amparo, existem espécies de hospitais extrafísicos, onde você ali é tratado, recuperado, para que você vá eliminando as energias densas, etéricas, do corpo que já se desfez, que já morreu, não é? Da vida que aqui terminou. Quando você vai para colônias melhores do mundo espiritual, você encontra ali tutores, que são mentores da colônia. Cada colônia vai receber seres de acordo com o seu grau de evolução. É claro, você tende a ter uma colônia principal que está ligada ao seu nível de evolução. Não que você não possa e pode, isso acontece, acessa outras colônias, como quem aqui viaja para outras cidades, estados ou países, né? Buscando ajuda, conhecimento, buscando até em níveis de dimensões superiores, eventualmente auxílio de seres de evolução ainda maior. Porém, a própria colônia funciona como cidade, lá você tem a sua moradia, digamos assim, você tem o seu trabalho, você tem uma vida afetiva. Muitos acham que não, mas no plano espiritual se tem naturalmente vida afetiva e sexual, você tem troca. A única realidade que você não tem no mundo astral em relação ao mundo físico é a produção de um corpo denso.
Então você não tem gravidez, você não tem gestação, você não tem a condição de filho biológico. Mas isso, quando eu falo para as pessoas, muitas vezes elas dizem, mas como assim? Por quê? Aquelas pessoas que levam a vida em função da família, em função dos filhos, falam, gente, mas o que será de mim após a morte, não é? É o que eu falo, cuidado, não se anule, não viva em função de ser pai ou ser mãe somente. O papel de pai e mãe, claro que é muito importante, como educadores, como fomentadores do processo evolutivo daqueles seres, mas não se anulem. Você, antes de ser pai ou mãe, você é um ser humano que precisa continuar teu caminho de evolução. Não ache você que a tua missão é ser pai ou mãe. Isso é um braço, né? É uma parte importante, porém não é o todo. E muitas pessoas se chocam e passam por uma mega reciclagem de vida quando tomam essa consciência. Então, só por aí, estudar o período entre vidas já te dá um choque de realidade espiritual, porque você percebe que você é um viajante eterno, que você é um ser, né, que não vai nunca estar preso a determinadas pessoas para sempre, que você já teve muitas encarnações, muitos pais e mães e filhos e irmãos. Não dá para se prender a ninguém. Claro que nós amamos as pessoas nos amam e esses elos positivos, esses laços positivos não se perdem. Nós reencontramos essas pessoas. Mas você quer saber? Normalmente nem é vida seguida. A gente alterna isso porque nós temos aprendizados que precisam se diversificar. Nós não podemos ficar presos às mesmas pessoas, às mesmas situações, pois assim nós não nos desenvolveríamos nos nossos aprendizados necessários. Bom, chegando nesse nível, lá na colônia, nós começamos a estudar a evolução, estudar nossas encarnações passadas, nossas encarnações, conforme nossa lucidez vai aumentando, com o auxílio dos tutores, os mentores das colônias, não é? Nós começamos a ter um olhar mais lúcido para o nosso processo evolutivo. Digo principalmente eu sei, pessoas como vocês estão acompanhando o congresso, que estão acompanhando minha palestra, é porque tem uma sintonia com um grau de lucidez maior, certamente já tiveram essas instruções lá no plano espiritual. Isso acontece por muito tempo, você tem ali tarefas de auxílio, tarefas como um mentor também, você faz esse papel, sabia? A um dado momento te é delegada a função dentro do teu merecimento, claro, dentro dos teus méritos e talentos e desejo, lhe é dado a possibilidade de crescer como um amparador no nível de evolução que você tem e, claro, com pessoas a quem você consiga amparar, sejam pessoas encarnadas ou até desencarnados em outras colônias espirituais. Gente, o mundo astral é muito amplo, né? Eu poderia ficar muito tempo falando aqui somente sobre o período entre vidas, mas chega um dado momento, depois de um tempo, que você começa a se preparar para uma nova vinda, para uma nova vida física humana. Nos últimos anos, digamos assim, o tempo lá é contado diferente, mas vamos contar como aqui, nos últimos anos do período entre vidas, você começa a ser preparado, né? Vai se preparando para traçar a sua missão encarnatória. E aí está a grande importância da missão encarnatória do período entre vidas, e aí está a grande importância, inclusive, de você hoje, através especialmente de viagens astrais, acessar a sua colônia, porque ali você pode reencontrar tutores que conhecem o teu plano de missão de vida hoje, que às vezes você até está desviado dele, você se desviou, então eles podem te ajudar no reencaminhamento da tua missão de vida. E lá você traça o planejamento para que a tua vida aqui possa se realizar, acelerando a tua evolução. Então, o período entre vidas, ele é bastante rico, né? A maior parte dele, o início dele, após o desencarne, é um período de desligamento do passado. Depois tem um período intermediário, onde você evolui lá mesmo, relacionando-se com pessoas e seres que estão desencarnados normalmente, a maioria, não é? Mas pode eventualmente até encontrar encarnados projetados. Olha que interessante, invertem-se os papéis nesse período que você está no entre vidas, e depois no final você começa a traçar os planos da próxima encarnação, que nacionalidade, que país você vai nascer, não é? Para ver que cultura você vai absorver, e tem muita coisa que você vai planejar, qual será a sua atuação no cumprimento do seu karma pessoal, do karma grupal, do karma coletivo. O que é o karma pessoal? É a superação dos defeitos,
a exaltação das virtudes. O que é o karma grupal? É a relação com as pessoas mais íntimas, mais próximas, eliminando ressentimentos, né, mágoa, raiva, coisas negativas e trabalhando a evolução em conjunto. E o que é o karma coletivo? É quando você começa a ter uma atuação positiva com a sociedade num todo, mesmo com aqueles que você não tem um elo mais próximo, compreendendo que somos todos irmãos, todos cidadãos de um mesmo planeta escola, que é a Terra, e as suas dimensões, né? Eu digo que o planeta é uma dimensão, mas o sistema Terra são todas as dimensões que envolvem esse planeta. E esse período entre vidas, então, vale a pena ser recordado, vale a pena você desenvolver seus chakras, sua paranormalidade, seu parapsiquismo e muito especialmente a viagem astral para ter um acesso maior ao período entre vidas. Pois é, gente, a lembrança da nossa programação de vida, da nossa programação existencial, ela pode se dar por vários meios. Podemos fazer isso estudando a nós mesmos e podemos fazer isso no desenvolvimento, como eu disse na parte anterior, na pergunta anterior, no desenvolvimento parapsíquico, paranormal. Do ponto de vista emocional, eu acho isso muito importante, é você conhecer sua personalidade de verdade, é conhecer sua essência. Olha, eu vou dizer, a maioria das pessoas, eu falo porque não sou somente espiritualista, sou também terapeuta, e eu compreendo e vejo muito claramente isso, e venho ajudando milhares de pessoas há muitos anos, que desviam-se da sua verdadeira essência. Sabe lá na tua primeira infância, quando você tinha 4, 5, 6 anos de idade, até essa idade razoavelmente, você ainda está na pureza da tua essência. Depois disso, infelizmente, a maior parte do que recebemos na educação nos reprime, nos restringe. Você recebe muitos nãos, muitas proibições e ali começa normalmente o desvio da tua missão encarnatória. Claro que às vezes você tem, né, por mérito seu, eu digo, toda sorte na verdade é fruto de mérito, né? Quando você fala, nossa, eu tive a sorte de ter um pai que me ajudou, uma mãe que me ajudou, a sorte aí é uma sorte que tem causa, né? Na verdade toda sorte, todo azar é mérito ou demérito, não por castigo, mas porque você não soube atrair e construir para si uma situação favorável no princípio da tua encarnação. Mas veja só, se você não teve uma educação favorável, se você teve uma educação que te reprimiu, com muita crítica, né, ou desprezo, ou menosprezo por parte dos pais, ou bullying sofrido na infância com irmãos, com escola, tudo isso pode ter reprimido você. Isso certamente desviou você da sua missão encarnatória. Por quê? Porque a sua missão encarnatória está profundamente conectada com a sua verdadeira essência. Quer reconhecer tua missão encarnatória? Olha, é interessantíssimo você ter experiência espiritual, já eu falo sobre isso. Mas mesmo que você não tenha, é possível reconhecer. Conheça-se, conheça a si mesmo, conheça seu coração, saiba quem você é, saiba o que há em você, né, de verdadeiro e o que há em você de condicionamento adquirido e promova uma ressignificação do passado, uma reprogramação mental e emocional. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar. Se você lembra da sua primeira infância, eu vou dizer para você, procura recordar, você tinha provavelmente ali tendências que já eram certamente sinalizadores. Exemplo, uma criança muito comunicativa, já é um indicativo de que essa criança possa vir a ser um grande comunicador em alguma área. Uma criança muito organizada é uma pessoa que tem uma tendência à administração. Uma pessoa muito criativa, claro, ela pode estar em várias áreas na ciência, inventor, né, inventivas, em várias áreas, ou artística, enfim, você consegue identificar. E por ali você vai perceber que a missão de vida, ela se aflora. Nós podemos recuperar, viu? Fica tranquilo, mesmo você que acha que se desviou da tua missão de vida, é possível você recuperar. E não é tão difícil. E não depende somente das experiências de memória clara da programação encarnatória. Depende muito mais do autoconhecimento, de um conhecimento de tudo que te envolve na vida. Esse é um primeiro ponto. É o autoconhecimento profundo, é o resgate da tua verdade, é a liberdade de se permitir experimentar
ter experiências que o teu coração pede. Agora, vamos falar de um segundo ponto, amparo espiritual. Aproxime-se dos seus guias. Quando você tem maior amparo, os teus guias, especialmente o teu mentor pessoal, ele tem chaves da tua missão encarnatória, ele sabe quem você é, ele te conhece, ele conhece teu coração, ele conhece o que vai te fazer feliz. Isso é muito importante, viu, gente? É entender que toda missão de vida, quando você está no cumprimento da tua missão de vida, você se sente feliz. Se você está no sofrimento, pode ter certeza que você está desviando-se da sua missão. Esforço é necessário, sofrimento não. Se esforce pelos seus sonhos, pelos seus objetivos missionários, mas não se sacrifique, não sofra. O sofrimento mostra que há um desequilíbrio, que há um exagero. Mesmo que a pessoa tenha uma parte da missão ali já desvendada. Aliás, é um grande erro que eu vejo em muitas pessoas. Elas exageram e acabam ignorando que a evolução não se dá por fanatismo. Então não considere, porque você acha um ponto da missão, que aquilo é o todo. Essa é um dos grandes erros, uma das grandes ilusões que eu vejo as pessoas cometerem. Por exemplo, tornando-se às vezes muito teóricas, muito racionais e deixando de lado a sensibilidade, a afetividade, a importância das trocas dentro das relações humanas. Ninguém evolui isolado numa ilha. É preciso que você esteja na relação com os seres humanos, ok? E com a natureza no todo, né? Com a presença divina em todos os seres, em tudo que há, em tudo que existe. Agora, uma outra coisa importante, um terceiro ponto muito importante dentro do parapsiquismo. Eu falei de você aproximar-se do seu mentor, do seu guia espiritual, não é? E agora eu acrescento para você também trabalhar a viagem astral, sem sombra de dúvida, motivo maior, né, de toda essa palestra, de todo esse congresso, que é você aprender através da viagem astral, como eu disse antes, resgatar o contato com a tua colônia espiritual, com os seus mentores, tutores da colônia, e especialmente até com o teu mentor pessoal, através do contato cara a cara. Você pode ter contato com ele mediunicamente ou a nível anímico, paranormal, fora do corpo, e a partir daí você pode ter por ele informações preciosas ou por você mesmo através de retrocognições, que são lembranças, memórias, não somente de vidas passadas, mas de períodos entre vidas. Isso é fantástico. É você conseguir lembrar do período entre vidas, não é? Agora aqui mesmo, ou aqui ou fora do corpo, você tem essas duas possibilidades, são retrocognições do período intermissivo ou entre vidas. E dali você pode acessar a memória, isso vai fortalecer você para perceber o que na tua vida tem que ser mudado, onde você se desviou, né? E se colocar no trilho do cumprimento da sua missão encarnatória, ok? Pois é, não é? Nós fazemos viagens astrais praticamente todas as noites. Não a noite toda, existe um período de sono mais leve, onde você costuma sonhar. Neste período, você está apenas descoincidente. Como eu mostro aqui com as mãos, é como um desencaixe de um corpo em relação ao outro, o físico e o astral. Essa descoincidência dos corpos, ela acontece mesmo durante o dia, quando nós estamos de corpo aberto, como se diz popularmente, chakras abertos, podemos entrar em descoincidência e de um modo mais forte, mais intenso, no princípio do sono, quando o sono ainda é um sono leve e nós estamos sonhando. Quando estamos sonhando, ainda nos movimentamos na cama, ainda estamos próximos do corpo, digamos semi-desencaixados, semi-encaixados. Agora, quando entramos em viagem astral, não é? Então é um período de sono profundo, onde você não tem sequer o REM ou MOR, os movimentos oculares rápidos, né? Que são característicos dos sonhos, mas não da viagem astral. Por isso que isso até intriga os cientistas, né? Que já fizeram muitos testes, onde a pessoa contava experiências extraordinárias e muito coerentes, num período que os aparelhos não identificavam nem mesmo em estado de sonho, em termos de ondas cerebrais. Na verdade, a viagem astral se dá quando estamos em sono profundo. O corpo já não se mexe, graças a Deus continuamos respirando, coração batendo, estamos vivos, mas só o metabolismo funciona no seu automatismo, porque o corpo astral
ele está totalmente desencaixado, 100% descoincidente. Então, a saída é total. Quando ocorre o desencaixe pleno, aí nós temos a viagem astral e experiências que estão muitas vezes ligadas até mesmo ao nosso cotidiano aqui, sabiam? Ou seja, você pode ter experiências positivas ou negativas. Uma pessoa que esteja envolvida em problemas obsessivos no seu trabalho, na sua família, certamente, provavelmente terá experiências de viagem astral também obsessivas. As pessoas muito condicionadas, muito densas, muito aprisionadas à matéria, né, que não têm um amparo, uma lucidez extrafísica maior, tendem a ter viagens astrais a um plano mais material, a chamada quarta dimensão. Ou seja, podem até ver objetos físicos, podem estar fora do corpo, mas ver o quarto, ver a sala, ver o ambiente físico, ver o escritório. Não é? Apesar de ser uma coisa muito impressionante para quem tem a primeira experiência, não é a experiência ideal. A experiência ideal de viagem astral é obtida em planos superiores, sutis. Para ver o teu mundo físico, você pode ver com o corpo físico, não é verdade? E não pode sair invadindo a casa dos outros também, cuidado com a ética. Né? Não vai sair invadindo a casa de ninguém, tem que ter ética no uso da viagem astral. Mas essa experiência é possível. Você pode sair do corpo, por exemplo, e visitar o teu trabalho. Lá você pode, é o teu trabalho. Você tem permissão de entrar lá, não é? Ou se alguém permitir que você visite a casa, mas com permissão, não é? Então, na verdade, a viagem astral, normalmente, ela acaba sendo no mundo astral uma extensão de problemas, conflitos que você vive aqui, ou uma continuação de afazeres que você tem. Tem pessoas que continuam trabalhando no astral, fazendo hora extra, né? Não recebem por isso, mas continuam trabalhando no astral, porque o condicionamento conduz a isso. Tem pessoas que vão tentar resolver questões familiares no mundo astral e aí se deparam com uma outra realidade, que as pessoas encarnadas, quando você encontra, isso é possível, você sai do corpo e encontra um outro projetor, os dois fora do corpo. Porém, esse outro projetor pode estar acompanhado de desencarnados, familiares, pessoas que morreram, sei lá, pessoas, obsessores que estão ao redor, não é, daquela pessoa. E fora do corpo você percebe isso. Então você começa a ter, né, contato com essa situação que pode ser prejudicial se mal utilizada, no sentido de você se submeter e voltar para o corpo com mais carga negativa ainda, com mais influência obsessiva ainda, ou pode ser uma experiência libertadora se você chama a ajuda do amparo e com muita inteligência e lucidez corta essa obsessão no plano astral. Então podemos dizer que, de uma certa maneira, as experiências extrafísicas de viagem astral, portanto, são experiências que são ensaios do dia seguinte, da semana seguinte, do que vai acontecer aqui. Tudo acontece primeiro no plano astral, no plano etérico, para depois acontecer no mundo físico. Por isso que nós dizemos que ocorre uma materialização daquilo que nós pensamos e sentimos, porque nós produzimos energia, mas nós também fazemos viagens astrais construindo situações boas ou ruins para nós. Então use a viagem astral a seu favor, use a viagem astral com amparo, construindo situações de prosperidade, de saúde, de evolução para a sua vida terrena, porque isso é possível. Chame o amparo, né, para que você, ao voltar para o corpo, tenha a presença desse amparo te ajudando a lembrar o que aconteceu, para que você possa melhor conduzir o teu dia seguinte. Então, na verdade, as experiências extrafísicas influenciam, sim, profundamente o cotidiano, mas podem influenciar negativamente, se forem obsessivas e você não souber lidar com isso, e podem influenciar positivamente, trazendo resoluções, trazendo ajuda espiritual, trazendo lucidez do que está acontecendo, de onde vem certos ataques espirituais que você pode estar sentindo, saber a origem para poder cortar com maior clareza, ok? Então está aí uma visão geral do quanto no cotidiano as experiências de viagem astral podem nos influenciar, sem contar, gente, que você pode obter ajuda em nível superior, falando agora em colônias do mundo astral superior, você pode obter ajuda de mentores em questões específicas da tua profissão, né? Se você é da área de ciência, você tem contato com cientistas desencarnados, se você é da área pesquisadores desencarnados, crânios do mundo astral, seres de muita evolução. Se você é da área artística, você pode obter ajuda de seres que são da área criativa, onde
mentores que usam a arte a favor da elevação vibracional da humanidade. Então você pode obter uma ajuda espiritual tão legal, tão extraordinária, de tantas maneiras. O mundo astral é muito vasto, não é? Você pode obter compreensão de processos kármicos aqui, né? Até mesmo acessando memórias de outras vidas para entender o processo, por que ele está complicado, intrincado, né? Dentro de uma situação, como diluir, como resolver, com a ajuda do amparo também. Então são muitos os benefícios que através da viagem astral interferem e modificam sim o teu destino. Então use isso a seu favor, ok? Então, gente, você sabe que quando me perguntam, né, sobre as minhas experiências espirituais, eu lembro desde as primeiras de me encontrar, por exemplo, olhar para o lado e eu perto do teto vislumbrar o lustre. Uma experiência muito básica de viagem astral, ainda menino, e perceber a realidade extrafísica, né? Perceber que eu estava bem acima do meu corpo físico em relação à altura da cama, à noite, dormindo. Essas experiências, né, de estar caminhando na casa, eu tive várias delas, elas nos dão um primeiro parecer sobre a existência da eternidade, de uma outra realidade espiritual. Eu acho que essas experiências, elas quebram, não era meu caso, eu não tinha o medo da morte, mas muitas pessoas quebram aí o medo da morte, né? O medo porque percebem, quebram a sua visão materialista, começam a perceber a interdimensionalidade, ao encontrar, por exemplo, pessoas desencarnadas. Eu já tive em viagens astrais, por exemplo, contato com meu pai desencarnado, isso mais recentemente, e vi a condição que ele estava de recuperação algum tempo depois. Isso uma experiência promovida pelo amparo. Eu sempre destaco que na realidade não é interessante, falo isso para quem está começando, ficar pedindo esse contato, porque ele pode não ser saudável às vezes, né? Pois como eu já comentei aqui, às vezes o elo com familiares e parentes, em alguns casos, se o ser que desencarnou não tiver um grau evolutivo maior, ou não estiver em equilíbrio, ou quem está aqui, pode haver um aprisionamento obsessivo. Não era o caso, né? Meu pai já estava numa condição bacana, de amparo, de cura. Isso aconteceu uns 3, 4 anos depois do desencarne dele. E ao mesmo tempo eu também tenho uma consciência boa sobre tudo isso, não me apego, não evoco. Então eu fiquei muito feliz de encontrá-lo, de saber como ele estava conduzindo a sua vida extrafísica naquele momento. Mas é algo que foi promovido pelos mentores, pelos amparadores. Outras experiências que eu tive, né, já eram experiências com mentores, conduzindo, por exemplo, a compreender certas influências magísticas, para que pudesse ser feito o trabalho de proteção, ou cortes, né, que são feitos no plano astral. Eu trabalho muito com o conceito de corte áurico, corte energético, corte vibracional quando necessário, e os mentores me mostravam de onde vinha a influência para que eu pudesse atuar junto com eles conscientemente no corte das fontes obsessivas. Em outras experiências ainda, que eu vejo como as mais interessantes, os mentores me davam orientações gerais sobre aspectos da minha personalidade ou do meu encaminhamento evolutivo aqui agora. Uma coisa muito importante que eu digo a vocês: os mentores tomam muito cuidado. Muitas pessoas dizem, então Marcelo, quer dizer que os mentores, né, como eu mesmo comentei agora há pouco, podem nos ajudar para nos dizer qual é a nossa missão? Calma lá, eles nos ajudam a descobrir, mas eles não dão mastigado. Nunca o mentor chegou para mim e de modo muito mastigado falou, faça isso, porque ele seria um indutor, ele induziria, ele poderia incorrer no risco de manipular e deixaria de ser o mentor. Então os verdadeiros mentores de luz, aqueles que têm um grau evolutivo maior, fundamentalmente eles nos fazem aumentar o nosso grau de lucidez. Lucidez não é apenas percepção, inteligência do ponto de vista racional, mas é a capacidade do meu sentimento, do sentir amor, do sentir alegria, do sentir o valor da vida. Eles expandem isso.
né, através da conexão que temos com eles. Então, isso tudo tem sido mostrado a mim, como é mostrado a tantas milhares de pessoas também, a quem eu tive a alegria em todos esses anos de auxiliar, ajudando a mostrar o caminho da viagem astral como um caminho evolutivo muito interessante. Então, você pode ter, através do contato com o mundo espiritual, experiências marcantes para a tua vida, e vou dizer mais, mesmo experiências que eu tive, onde eu não tive recordação plena, onde vieram apenas, isso é importante para vocês que estão começando a entenderem, que mesmo quem não lembre da viagem astral, recebe seus benefícios. Por isso que é tão importante, e daqui a pouco no final da minha abordagem teórica eu vou fazer um exercício com vocês para ajudar vocês a promover a descoincidência dos corpos e o contato com o mentor, para que você faça à noite e comece a ter as suas primeiras experiências de viagem astral. Pois é a partir daí, se preparando, que você pode ter experiências de qualidade. E, mesmo que não lembre a princípio, o amparo e a energia positiva estará ao seu redor, influenciando você para que você conduza com boas intuições a tua vida no teu dia seguinte. Da mesma forma, algumas lembranças às vezes vêm como flashes, não é? São cenas, às vezes até mescladas com sonhos. E saber discernir também é muito importante. O que é sonho e o que é viagem astral, quando tudo vem junto, viu? Pode acontecer. Quando você tem uma viagem astral, volta para o corpo e dorme e sonha, não acorda. Você pode ter um sonho sobre a viagem astral. Isso causa uma certa mistura, um mix do que é ilusório e do que é real. Mas a experiência prática vai te dando uma clareza cada vez maior, ok? Pois é, literatura hoje em dia, graças a Deus, é uma coisa vasta, né? As pessoas têm cada vez mais se interessado, institutos sérios de pesquisa do fenômeno, profissionais, pessoas que desencadearam experiências pessoais por diversos caminhos, né? Vem falando sobre o tema por diversas abordagens. Mas eu ainda procuro agora, ao aconselhar vocês, ao indicar 3 livros sobre o tema, buscar minhas origens, não é? Buscar a minha história dentro da viagem astral. Eu acho que são livros muito sérios que impactaram muito quando eu iniciei. Um deles é de Robert Monroe, Experiências Fora do Corpo. Certamente é um livro de relatos, mas através dos seus relatos ele demonstrou com muita naturalidade uma pessoa que já tinha, se eu bem me recordo, mais de 40 anos, e ele de repente começa a desencadear num dado momento experiências que ele não compreendia. Eu acho interessante esse olhar do leigo. Hoje, né, claro, ele criou um instituto, né, Monroe, uma associação importante sobre o estudo do fenômeno, mas o livro fala das suas primeiras experiências, algumas até extraordinárias, algumas não muito bem compreendidas, e essa naturalidade, essa visão leiga, né, de alguém que depois se torna um grande pesquisador do fenômeno, eu acho que é muito interessante para vocês que estão começando a se identificarem com o fenômeno da viagem astral. Outros 2 livros eu não tenho como não falar sobre alguém que tem uma importância muito grande na minha história como espiritualista pessoal, que é o Dr. Valdo Vieira, não é? Eu tive a honra e a alegria de conhecê-lo, conviver com ele, trabalhei na equipe dele por 3 anos como professor, né? No início da minha missão aí desenvolvida como espiritualista, porque eu gostava muito da visão científica do Valdo Vieira, e certamente o Projeciologia é um livro mor, não é? É uma enciclopédia, um livro denso, um livro bem diferente do livro de relatos do Monroe, mas é um livro, apesar de parece aqueles livros médios, aliás ele é médico, odontólogo, né? Foi, né, já desencarnado recentemente, mas ele realmente esse livro é um marco, algo que não existia, e ele catalogou ali várias influências e condições do fenômeno da projeciologia, a ciência que estuda o fenômeno da viagem astral e das experiências fora do corpo de modo geral, não é? Então a visão, esse livro realmente me trouxe a certeza de que eu estava no caminho certo, né? Eu me identifiquei muito com a obra
do Valdo Vieira na época. Depois segui um caminho onde eu equilibrei ciência com uma vivência de autoconhecimento, terapêutica, humana, buscando outras influências e outras metodologias que eu considerava mais não tão científicas, né? Eles são, realmente o Valdo segue uma linha bastante científica, o que é muito interessante também. E realmente o Projeciologia é um livro um livro base, né? Mas um livro mais de pesquisa do que de leitura. Não é uma leitura leve, não é leitura para você pegar de sábado à noite e falar, vou ler um livro para relaxar. Né? É um livro mais para poder desvendar os mistérios do fenômeno sem vínculos, sem visões religiosas. Né? E para dar uma terceira dica para vocês, ainda dentro dessa referência que é o Dr. Valdo Vieira, sem dúvida, um livro antigo dele, anterior até ao Projeciologia, Projeções da Consciência, que é o livro de relatos do Dr. Valdo Vieira, sem dúvida é uma referência muito interessante porque ele tem um outro olhar, um olhar com conhecimento maior, com conhecimento mais profundo, com experiências muito interessantes, diversas, em dimensões diversas, em expansão de consciência, com seres muito evoluídos também. Então acho que essas 3 obras vão dar certamente a vocês a base fundamental para que você ingresse nesse universo da viagem astral, ok? Bem, meus amigos, vamos iniciar agora um exercício bioenergético, relaxamento, exercício bioenergético, para alcançarmos o estado vibracional, um estado muito importante para o desenvolvimento da viagem astral e também buscando o amparo do nosso mentor pessoal, um grande auxiliar no nosso processo evolutivo e muito especialmente no desenvolvimento do parapsiquismo e da viagem astral. Então peço a você que relaxe-se agora, feche os olhos, deixe a luz baixa onde estiver, desligue o celular, procure desligar-se de qualquer estímulo externo para se envolver por alguns minutos nesse exercício. Inspirando profundamente algumas vezes, ao expirar, solte-se e relaxe-se. Procure relaxar os músculos da face, os ombros, o pescoço. Procure relaxar os braços e mãos. Inspire profundamente, ao expirar relaxe o tórax, o abdômen. Relaxe as pernas e os pés. Agora, visualize-se caminhando por uma praia, límpida, deserta, ao princípio do amanhecer. À sua frente o mar, lindo mar, verde mar, águas cristalinas. E o sol nascente, irradiando sua luz dourada em meio a um profundo céu azul. Sinta o toque dos pés descalços na areia. Sinta o vento revigorante, ar puro da manhã, batendo em seu rosto, em seu corpo. Ali você está já abrindo seus chakras pelas plantas dos pés, eliminando a densidade do seu corpo. Procure sentir o toque dos pés ao caminhar na água à beira-mar. Águas calmas, tranquilas. Sinta-se banhar mesmo nesse mar, purificando-se das energias negativas. Ao se retirar, abrindo as mãos, sinta que você recebe a luz dourada do sol em toda a sua aura. Sinta o calor do sol, sua luz intensa. Absorva da fonte maior do elemento fogo, o sol, energia de revitalização. Energia que vai estimulando os seus chakras. Absorva também pela inspiração profunda a luz dourada do sol, enquanto absorve por todos os poros ou todos os chakras do corpo. Só por absorver a energia você começa a vibrar. Você começa a sentir o formigamento, a vibração, o movimento da energia, a ativação dos chakras, ondas de calor e vibração. Chega um dado momento que você começa a sentir essa energia circulando pelo seu corpo. E agora, você começa a induzir
a circulação interna dessa energia em seu próprio corpo. Ondas de luz dourada percorrem seu corpo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, novamente aos pés e à cabeça, circulando num vai e vem contínuo e acelerando. A circulação energética vai causando uma expansão vibracional do corpo etérico, do corpo astral, promovendo assim a descoincidência dos corpos. Ao mesmo tempo, você se revitaliza através da luz dourada do Sol, fonte, como eu disse, do elemento fogo, na natureza. Circule a energia, seja nesse vai e vem, nesse sobe e desce, ou através de círculos, como você se sentir melhor, vá circulando, sentindo a energia em constante movimento, causando de modo progressivo um estado vibracional, parecendo um tremor interno. Agora expanda a sua aura numa grande explosão de luz dourada, como se você fosse um sol, por todos os lados, por todos os poros do corpo, por todos os chakras. Sinta a expansão da energia luz. Apenas sinta a vibração, relaxe-se e nesse momento, abrindo seu coração, peça a presença do seu guia espiritual, do seu mentor, do seu amparador, daquele ser que te acompanha desde o período entre vidas até hoje e pode muito te auxiliar, te reconduzindo por inspirações, intuições e até mesmo mensagens claras ao cumprimento da sua missão de vida, ao seu equilíbrio emocional e mental, a descoberta do verdadeiro sentido da tua missão. De coração aberto, sentindo essa presença desse irmão ou irmã, esse ser que com muito amor o envolve, o abraça. Sinta o abraço, amoroso, gentil, repleto de luz, deste mentor ou mentora ao seu lado agora. Assim irradiamos nossa gratidão ao amparo, inspirando mais profundamente. Volte a sentir seu corpo, visualize um campo de proteção ao seu redor. Geralmente visualizamos um campo de proteção através da luz azul. Isso facilita a sintonizar-se com um padrão vibracional que cria um filtro de energia. Podem abrir os olhos. Certamente vocês devem estar sentindo muita vibração, talvez uma emoção especial pela presença do seu guia, do seu mentor. Procurem repetir esse exercício na hora de dormir. Se agora for esse momento, aproveite a vibração e deixe-se conduzir com o auxílio do seu mentor para viagens astrais. Quando acordar, acorde calmamente para que possa lembrar do que aconteceu, ok? Bem, meus amigos, espero ter acrescentado a cada um de vocês nessa visão universalista, global, sobre o fenômeno da viagem astral, sobre a importância da dedicação ao estudo, à prática, à exploração desses dons que você também tem. Entenda que você é sim capaz, é merecedor, mesmo que nunca tenha tido, que lembre, né? Todos têm viagem astral, mas nem todos têm lembrança clara e às vezes acham que não saíram do corpo. Você já saiu, certamente sai inúmeras vezes. Então trabalhar a rememoração é bastante importante, não é? Ao acordar, uma dica importante até que eu dou nessa finalização, procure antes de dormir uma dica muito simples, jogar para o subconsciente uma autossugestão
Ao acordar, eu lembrarei de toda a experiência de viagem astral. Uma simples autossugestão pode ter um grande poder de rememoração, de resgate de memória do período extrafísico da noite. Então, procure aplicar isso e tente acordar também tranquilamente, sem sobressaltos, né? Que isso atrapalha no sentido de buscar essa memória e gravá-la no cérebro físico, ok? Isso é bastante importante. Quem quiser se aprofundar, quero também convidar a conhecer, eu tenho exercícios gravados em CDs, que são bem desenvolvidos, bem estruturados. Eu vou indicar 2 para vocês, de 17 CDs que eu tenho, de vários tipos de exercícios. Eu tenho um deles que é justamente sobre viagem astral. É um exercício completo, tem todo o preparo, purificação, estado vibracional, relaxamento, todo o período de viagem astral e o retorno, ok? O contato com o amparo para te conduzir. É importante sempre ter um alvo mental, um objetivo extrafísico, e esse exercício vai te ajudar muito, esse CD. Um segundo CD dos meus que eu indico é um CD chamado Amparo Espiritual também, que é um exercício de contato com o teu mentor pessoal para ser feito toda noite, para você cultivar essa conexão. É muito interessante porque vai se desenvolvendo o contato de clareaudiência, clarividência, você vai abrindo canais parapsíquicos, paranormais, para perceber, e de mediunidade sutil, para perceber a presença do seu mentor. Então, Viagem Astral é um CD e Amparo Espiritual. Para você adquirir, entra no meu site, que é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, ok? Vai no link CDs, inclusive lá tem vídeos meus explicativos para cada CD, como usar, muito especialmente desses 2. Então tem um vídeo explicativo para cada um dos 2, ok? Espero ter contribuído com todos vocês. Fiquem na luz do amparo. Até a próxima.